servidor apresentou falha nos discos utilizando aí um sistema de Disk Array, um sistema RAID, aparentemente RAID 5, e você vai acompanhar comigo nesse vídeo um processo profissional de análise, diagnóstico, a tentativa de recuperação e vamos ver aí o passo a passo, ok? Será que vai ter recuperação? Vem comigo, sem mais demora, vamos pro vídeo. E esse caso real é de um cliente chamado Yuri. O Yuri é do Rio de Janeiro, achou a gente aí na internet, o laboratório especializado, mandou os HDs aí via correios e vamos acompanhar. Vamos lá. Seguinte, Yuri mandou pra gente aqui o formulário de envio, onde a gente pede as informações do que aconteceu, lista de prioridade, esse tipo de coisa. E aqui nós temos os 3 discos, ok? Então vamos lá acompanhar aqui o que está acontecendo de fato com esses discos. Eu tenho aqui um conjunto, se for RAID 5, de o disco 1, disco 2, disco 3, sendo que para um sistema de RAID 5 eu posso ter falha aí em até um disco, tá? Eu liguei para o Yuri, ele me falou que um segundo disco também apresentou defeito, por isso que o sistema aí ele desabou, né? Ele parou de funcionar, porque um disco fez barulho, ele começou a ouvir esse barulho e até então o servidor ele se manteve. No outro dia, outro disco começou a piscar na baia. Quando eu tenho um sistema RAID, eu tenho vários HDs, por exemplo, esse storage aqui. Então eu tenho vários LEDs. O LED verde quando ele está aceso, né, mantendo um sistema ativo, pode ter um LED de outra cor indicando o quê? Uma falha em algum disco. Então, no segundo dia, um LED começou a piscar de um segundo disco e o sistema desarmou, não conseguiu mais acessar as informações. Tentaram recuperar lá, ele chamou um técnico que cuidava do sistema de disco array e não conseguiu refazer. Então, vamos acompanhar aqui. Seguinte, aqui no formulário dele, sistema RAID 5 com 3 HDs, o HD número 3 apresentou barulho e no dia seguinte parou de funcionar e eu coletei mais detalhes com ele desse caso aí. Então, seguinte, primeiro passo, vamos conectar os discos a uma fonte e verificar qual disco está fazendo barulho. Aqui ele falou que o HD número 3 começou a fazer o barulho. Então, vamos lá. Primeiro HD, o HD número 1, vamos conectar. Eu vou tirar o microfone aqui, vou deixar próximo para a gente ouvir a inicialização dele. Primeiro disco, inicialização aparentemente normal. Vamos seguir para o segundo disco. Segundo disco, tem a inicialização, ele estabiliza também, aparentemente ok. E agora, o terceiro e último disco. Então, parece uma máquina de cabelo, né? De cortar cabelo, realmente um barulho forte até, é um dano grave pelo barulho. A gente já está acostumado com esses barulhos da linha Seagate. E a chance da gente abrir esse HD e já ter os discos ali deteriorados é muito grande, tá? Então esse disco aqui bate com o que o Yuri comentou, o terceiro disco aí fazendo barulho, realmente é um barulho grave. Vamos levar esse HD para a sala limpa, fazer a análise dele dentro e vamos verificar a condição dos outros 2 discos também, tá? Então, preparação agora desse terceiro disco para sala limpa. Vamos lá. Bom, então eu fiz uma asepsia aqui superficial. Pelo barulho, a chance dele estar deteriorado é gigante, né? Como eu já mencionei. Por quê? Esse barulho é característico de uma mídia que já está arranhada, tá? É um barulho ali mais ou menos de ferro, né? Alguma coisa batendo em atrito já, ok? Então eu vou esperar o Paulo sair aqui dessa sala limpa, eu mesmo vou fazer a análise desse aqui para a gente acompanhar o passo a passo. Enquanto isso, vamos ver alguma coisa sobre RAID 5. Vamos lá.
Bom, enquanto a sala limpa está ocupada lá, vamos ver rapidinho sobre RAID 5, tá? O básico. Seguinte, eu tenho agora 3 HDs, eles são de 500 GB cada um, tá? Se for realmente um RAID 5, eu digo realmente porque nem sempre aquilo que o cliente informa é a realidade, tá? Às vezes, quando eu estou lidando com uma equipe lá de TI que mexe diretamente no servidor, eu recebo boas informações, inclusive o HD ele vem numerado, como é o caso do Yuri. Então ele numerou os HDs, tem um HD numerado direitinho, a gente vai confirmar se a numeração está correta também, é uma das etapas importantes. Mas acontece, às vezes, a gente receber os discos sem numeração, a equipe que fez o RAID, ela não é mais da empresa, né? E às vezes é uma equipe terceirizada, então nem sempre a gente recebe informação de qual que é o RAID, qual que é a numeração dos HDs que eles precisam estar numerados. Eu preciso ter realmente ali o HD 1, o HD 2, o HD 3. Existem uma ordem quando a gente está trabalhando com sistemas de disco. No processo de recuperação de dados, querendo ou não, é uma recuperação um pouco mais complexa. Por quê? Eu não estou trabalhando em um disco só, e sim em um conjunto. 5, 10, 20 discos ali que formam um único sistema muitas vezes, ok? Então vamos ver o básico aqui. O RAID 5 realmente ele requer pelo menos 3 HDs, tá? Eu poderia ter somente 2 HDs, um caso de um exemplo de RAID 0, onde eu teria uma capacidade de 500 GB mais 500 GB sendo somadas, e eu teria um volume grande de 1 TB, tá? Eu poderia ter em 2 discos 500 GB mais 500 GB em duplicidade, eu tenho uma redundância, eu tenho um HD espelho do outro. Então eu tenho um volume aqui embaixo, então eu teria um volume de 500 GB ou 1 TB, dependendo da configuração que eu usasse aqui em apenas 2 discos. O RAID 5, como que ele funciona? O RAID 5 eu posso ter a capacidade aumentada e um disco ele faz parte de uma segurança desse volume. Quando eu estou trabalhando num sistema de disk array, eu tenho desempenho, capacidade aumentada e também a questão da segurança. Isso que faz sentido para grandes empresas aí, pequenas até de empresas de pequeno, médio porte, eu tenho que ter essas vantagens em um sistema de disk array, ok? Então o RAID 5 eu teria a possibilidade de perder um disco desde que eu tenha os outros dois, o disco 1 e o número 3 aqui nesse exemplo, funcionando perfeitamente. Por quê? Aqui no disco 1 e no disco 3 tem informações suficientes para essa perda. Então se eu perder um disco, no servidor ele tem lá a informação que eu consigo remover esse disco com falha, coloco um outro, esse RAID 5 ele vai ter o poder aí de se auto-reconstruir, tá? Ele faz um processo lá que vai remontar esse sistema de RAID 5 novamente, tá? Então até o momento a gente tem, infelizmente, já um disco praticamente perdido. A gente vai confirmar isso agora na sala limpa e vamos avançar. Vou fazer o diagnóstico dos outros 2 discos, na verdade o dele é o número 3, né, com problema físico, e a gente vai fazer a análise dos outros 2. Dependendo de como os outros 2 estiver, vai existir ou não a possibilidade de nós avançarmos. Isso, antes de abrir, pelo barulho eu já vejo ali que pode ter uma falha muito grave, ok? Então vamos lá agora, sala limpa, desocupou, e vamos lá fazer a análise dele. Vamos lá. Bom, pessoal, seguinte, então, olha a condição do disco, né?
é um disco totalmente perdido realmente, tá? Na condição de RAID, eu precisaria de 100% desses dados aqui. Ele tem um único prato, metade do prato já está perdido, mesmo se o outro lado tivesse bom, nessa condição desse sistema não ia adiantar nada pra gente, tá? E o outra face da mídia também está deteriorado. Aqui a gente consegue ver todo esse pó magnético. Nessa situação, os dados viraram literalmente pó, olha, tá? Então assim, o barulho que eu falei antes de abrir com ele lacrado, a gente consegue perceber aqui o que é agora, né? Vamos conectar aqui, ó, e olha o barulho. Esse barulho é exatamente o atrito das cabeças de leitura arranhando, deteriorando a própria mídia magnética, tá? Então esse HD, sem chance de ser utilizado, vamos se basear apenas nos outros dois discos e prosseguir com a nossa análise. Vamos lá. Bom, vamos lá, turma. Seguinte, um disco já está fora do jogo, certo? Então sobrou dois discos e um provavelmente tem um problema também. Então aqui, que discos que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando em dois discos da linha Seagate, modelo ST500 DM002. Eu sei, minha letra é feia também, igual ao desenho lá, mas vamos lá. Seguinte, esses HDs aqui, eles não são HDs específicos para servidores, eles não são HDs aí 24/7. E um detalhe importante aqui é o datacode desses HDs. Esses HDs foram fabricados aí em 2013, tá? Então tem quase 10 anos aí de uso, né? Então realmente é um problema que já iria acontecer normalmente, até mesmo alguns anos antes, esse HD já poderia ter aberto aí, aberto o bico aí faz tempo, beleza? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Agora vamos fazer uma análise e diagnóstico desses dois HDs, que a ideia é eu conseguir, no melhor cenário, gerar uma imagem desses dois e trabalhar na imagem desses HDs, ok? Para isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar uma ferramenta da Acelab, que é a PC3000 portátil. Isso aqui é um hardware, uma solução completa aí, para a gente fazer muita coisa, inclusive trabalhos aí relacionados à perícia forense digital, tá? Então, como esse HD ele utiliza aí uma comunicação SATA, né? Ele não é aqueles discos SAS de 24/7 que servidores também utilizam. Eu vou conectar diretamente ao protocolo Serial ATA do nosso hardware e a gente vai fazer agora uma análise completa desses dois HDs. Vamos lá. Bom, conectei o HD número 1 e aqui na ferramenta eu vou ligar a nossa porta de comunicação e vou verificar aqui se eu tenho status de erros ou não. Então aqui eu tenho status ok do HD funcionando e aqui eu vou dar um refresh, Drive ID, e aqui eu tenho o HD agora reconhecendo. Então o primeiro HD, é o HD número 1, ele tem um final aí 2MW, tá? Então esse HD aqui, eu vou começar a fazer agora as identificações importantes. Vou checar a Smart e vou gerar um check-up automático. A Smart, eu já consigo ver que ele tem um problema aí grave de setores realocados. Então aqui a gente já vê em vermelho aí a degradação do próprio HD, tá? Então realmente é um HD que tem falhas aí graves e a gente não sabe se vai conseguir gerar uma imagem total dele. Então, vou gerar aqui na ferramenta um Automatic Checkup e aqui a gente vai partir para a tela do nosso computador. Agora, a análise completa desses dois HDs. Vamos lá. Bom, primeira análise concluída, já tenho ela impressa aqui, o Diagnostic Report da PC3000. A gente vai analisar juntos, remover então o HD número 1 e vamos inserir aqui o HD número 2. E seguimos, então, com o mesmo procedimento aqui na nossa PC3000. Vamos lá. Bom, finalizei aqui então a análise do nosso HD
número 2. O HD número 1 ele apresentou mais falhas aqui no relatório inicial do que esse número 2. Porém, esse número 2 também ele contém logs na Smart sobre bad blocks, tá? E provavelmente aí tem um problema de acesso à área do usuário, né? A área de dados. Então nós temos aí na prática 2 HDs instáveis. Justamente por isso aqui, ó. Justamente porque o segundo modelo também é um ST500DM002, também fabricado em 2013, e nós estamos falando de HDs de quase 10 anos trabalhando provavelmente em um servidor de 24/7. Então é normal que nós encontramos falhas nestes tipos de HDs, ok? Então vou imprimir então o segundo relatório para a gente acompanhar junto aí e seguimos aí com o nosso processo de tentativa de recuperação de dados. Vamos lá. Beleza. Bom, o que a gente tem aqui agora é o Diagnostic Report do HD número 1 e do nosso HD número 2, ok? E o que é isso aqui, turma? Seguinte, isso aqui é praticamente um diagnóstico médico aí da saúde desse HD, tá? Então a gente tem muita informação, desde o tempo que esse HD demora para ficar pronto, né? Então aqui a gente tem uma numeração aí de 4 milissegundos, aqui de 3.7, então tem algumas diferenças aí que a gente consegue perceber, desde curva aí de corrente de 5 volts, 12 volts, o buffer do HD, tem alguns parâmetros aqui que são importantes para a gente, se o HD, por exemplo, está bloqueado, tem alguma criptografia, senha, as informações da Smart que a gente viu, aqui toda a tabela Smart, né, os problemas que existem, alguns parâmetros da nossa tabela Smart também, o teste de acesso aos dados. Então é um relatório que você consegue perceber que ele é bem completo, tá? Então, ó, User Data, aqui a gente consegue perceber que pode haver um problema aí na área de dados do usuário. A família desse Seagate, que é da arquitetura aí F3, é a maior arquitetura da Seagate e ainda super atual. Aqui, o diagnóstico das cabeças de leitura, a cabeça 0, a condição que ela está, a cabeça 1, a condição que ela está, e aqui a gente consegue se basear se é possível a gente tentar fazer um processo de clonagem ou não. Então, revisando aqui os 2 testes, agora a gente vai para um processo importante, que é um processo de tentar criar imagem desses 2 discos. Vamos lá. Bom, já temos aí o diagnóstico dos 2 HDs, ainda estão funcionando, não precisa abrir e fazer a abertura. E aqui agora a gente vai tentar criar o processo de imagem do HD número 1. A gente vai criar aqui um arquivo .bin, vou transformar o HD físico em um único arquivo de imagem e tentar transformar o HD 2 num arquivo 2.bin. Então, vamos trabalhar em um desses 2 HDs. A gente viu, né, que tem mais setores ruins do que o outro através da tabela Smart, e descartando aí totalmente esse HD número 3. Esse HD número 3, sem chance de trabalhar com ele, e agora a gente vai trabalhar nessas 2 imagens aqui. Através dessas 2 imagens, a gente vai procurar saber se realmente é um RAID 5, e a parte de reconstrução desse disco vai ser através desses 2 arquivos. Vamos lá. Inicio então a PC3000 e o objetivo agora é obter uma imagem fiel de cada HD. Sabemos que estamos trabalhando com HDs que já têm um tempo de vida muito grande, e agora a tarefa é evitar com que eles se desgastem ainda mais para não acontecer algo parecido como aquele HD que já se deteriorou totalmente. Então aqui fazemos a leitura, correção e backup de todos os módulos do HD, que com hardware especial e conhecimento adequado nós conseguimos manipular para tentar extrair o máximo de informações possíveis. É possível ver aqui nesses logs que são logs de erro que os HDs já se acumularam durante todo esse tempo. Corrigimos então o necessário e iniciamos o processo de clonagem dos 2 discos. Depois de muitas horas de clonagem, temos aqui um excelente resultado. 100% dos setores dos 2 HDs foram copiados sem nenhum erro. Então agora, o trabalho é feito somente nos arquivos de imagem e podemos desligar os HDs. A próxima etapa do processo de recuperação é a análise das imagens, para descobrir de que forma o RAID estava configurado.
Então aqui testamos tipos de paridade, considerando a ausência de um disco, e outras configurações para a tentativa de obter de fato acesso aos dados. Após a configuração correta, agora sim, encontramos as partições principais, as pastas com os dados do cliente e testes de arquivos íntegros. Bom, turma, agora tivemos acesso aos dados do cliente. Eu acho que isso aí já merece um like no vídeo, deixa aí o seu curtir, isso ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse para você, beleza? Seguinte, então a gente com 2 arquivos perfeitos do que a gente viu que um HD totalmente riscado ele foi perdido através dos 2 arquivos aqui. A gente conseguiu montar o mapeamento, a paridade, a ordem dos discos e aí sim a gente teve acesso a 100% dos dados aí do cliente. Um motivo importante de um procedimento ocorrer aí com sucesso, com certeza, é o processo aí, cara, de preservação. O processo de preservação, o que ele é, né, que a gente sempre fala aqui, é não mexer no dispositivo, não entregar para qualquer pessoa tentar, né? Já imaginou esses outros discos aí tivessem chegados aí em outro cenário pra gente e não preservado, né? Até o disco arranhado ele estava lacrado. Então foi possível a gente recuperar, nem sempre é possível, tá? Mas aqui não tem dos dados, eu te garanto que se tiver qualquer chance de recuperar qualquer tipo de dispositivo, a gente faz o possível para isso, reverter um cenário de perda de dados, beleza? Quanto a sistemas de disk array, estamos aí acostumados a receber pequenos e médios volumes, tá? Pequeno a médio volume que eu digo é um HD, aí são HDs como esse, conjunto de 3 discos, 5 discos, até 10 discos é bem comum receber RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 e pequenos e médios volumes considero aí até 24 discos, que é o que a gente já recebeu aqui e temos experiência para isso, tá? Exemplos aqui, ó, storages que recebem volumes aí de até 12 discos. Esse outro sistema aqui é um sistema, na verdade é uma nuvem, uma cloud, cara, que só em uma etapa de um processo de recuperação a gente recuperou mais de 9 milhões de arquivos para o cliente, tá? Ainda há um processo que foi executado no laboratório, tomou bastante tempo, ainda está em andamento, em fase de finalização. E storages, qualquer tipo de sistemas de médio e pequeno porte, nós conseguimos te atender aí, fazer esse tipo de análise que a gente fez, uma análise profissional, segura e se houver qualquer chance de recuperar, nós fazemos, ok? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se precisar enviar para a gente o seu dispositivo, o seu RAID, nossos contatos, telefone, WhatsApp, e-mail, nosso site está na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado, um abraço, é isso e até o próximo vídeo.